Nos últimos anos, são muito poucas as bandeiras que conseguem mobilizar ao mesmo tempo brasileiros de esquerda e de direita. Mas é isto que o Congresso parece ter conseguido com a tentativa de aumentar o fundo eleitoral da campanha de 2020 para 3,8 bilhões de reais. Por motivos diferentes, a proposta irritou grupos de esquerda e de direita, desde movimentos sociais tradicionais até grupos que foram às ruas pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, em 2015 e 2016. Para os movimentos de direita, partidos políticos não deveriam ser beneficiados com dinheiro público de forma nenhuma. Cada sigla iria à luta atrás de recursos para financiar suas campanhas. Já os movimentos de esquerda defendem a existência do financiamento público, desde que em valores mais modestos e com critérios mais igualitários de distribuição do dinheiro. O aumento do fundo para 3,8 bilhões de reais foi aprovado na última quarta-feira, 04, na Comissão Mista de Orçamento, CMO, em um relatório preliminar ao orçamento de 2020. O acréscimo foi fruto de um acordo que envolveu os líderes de todos os principais partidos representados no Congresso. Um ofício pedindo o aumento foi assinado por representantes de PT, PSL, PSDB, DEM, PDT e PSB, além de PP, MDB, PTB, PL, PSD, Solidariedade e Republicanos. Juntos, esses partidos somam 430 dos 513 deputados, e 62 dos 81 senadores. Ao falar sobre o tema, políticos de quase todos os partidos argumentam que as eleições municipais, as próximas no calendário eleitoral, são as maiores do país, pois trata-se de uma disputa ocorrendo em cada um dos municípios brasileiros. Cada uma dessas localidades precisa eleger um prefeito, um vice e uma Câmara de Vereadores, e os candidatos precisam de recursos para a campanha. Mas, segundo o cientista político Bruno Caraza, este é um argumento falso. Em 2016, as eleições municipais não contaram nem com doações de empresas, proibidas em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, e nem com o fundo eleitoral. Este foi criado pelo Congresso em 2017, e usado pela primeira vez em 2018. Para Caraza, a tentativa de inflar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o nome formal do fundo eleitoral, é uma reação da classe política para tentar preservar seu poder. As eleições passadas foram marcadas por pressões que resultaram na maior renovação da Câmara em 20 anos, desde 1998. É uma pressão que veio de vários lados. Desde candidatos milionários que bancam as próprias campanhas, como João Doria, PSD-BSP, até a entrada em peso de evangélicos na política, e a onda em torno de Jair Bolsonaro, diz ele. No Congresso, a avaliação é de que o governo de Jair Bolsonaro, PSL, conseguiu jogar a população contra a proposta, e há conversas em curso entre os parlamentares para reduzir o valor do fundo para 2,5 bilhões de reais. Este era o valor original do fundo, no texto apresentado pelo governo. Na semana passada, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegou a dizer que foi surpreendido com a retirada de cerca de 500 bilhões de reais do orçamento de sua pasta para 2020, que teriam sido alocados para o fundo eleitoral. De qualquer forma, o valor final do fundo deve ser definido na semana que vem, quando os deputados e senadores se reunirão para votar o orçamento da União de 2020. Ao longo desta semana, o Palácio do Planalto também sinalizou que Jair Bolsonaro poderia vetar um fundo eleitoral maior que 2,5 bilhões de reais. Deputados e senadores poderiam depois derrubar o veto presidencial, mas isto os obrigaria a tocar no assunto mais uma vez, aumentando o custo político da operação. Em movimentos de direita, prevalece a opinião de que o fundo eleitoral sequer deveria existir e que os partidos políticos deveriam ser financiados pela sociedade de forma direta, com doações. O que nós temos é uma elite política carcomida, que perdeu poder, em 2018, e que agora está dobrando a aposta numa estratégia que deu errado. Achando que vai conseguir frear uma troca geracional e de práticas políticas com mais fundão, mais marqueteiros, diz Renan Santos, coordenador do Movimento Brasil Livre,
MBL. Em 2016 e em 2018 nós conseguimos provar com algumas campanhas, inclusive a minha, que os candidatos que realmente têm impacto e conseguem mobilizar as pessoas não precisam de tanto dinheiro. O fundo só é importante para quem está distante da realidade dos seus representados e precisa gastar somas enormes com propaganda, diz outro líder do MBL, o vereador paulistano Fernando Holliday, de EM. Rogério Schecker, ex-coordenador do movimento Vem Pra Rua, diz que mesmo o valor menor de 2,5 bilhões de reais ainda é escandaloso e desnecessário e que os partidos deveriam financiar a si próprios. Os partidos deveriam atender aos seus militantes, aos seus eleitores, e conseguir doações de forma voluntária. Talvez sem doação de empresas, mas esse não é o ponto mais importante, diz Schecker. Para alguns movimentos de esquerda, o fundo deve continuar existindo, mas bem menor do que é hoje, e principalmente com outras regras de distribuição. Hoje, os recursos públicos distribuídos para os partidos são divididos de acordo com a votação da sigla para a Câmara dos Deputados em eleições anteriores. Assim, os partidos maiores ficam com a maior parte dos recursos. No caso do fundo eleitoral, apenas 2% são divididos de forma igualitária entre todos os partidos. No fundo partidário, 5% são distribuídos desta forma. No começo desta semana, a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, um fórum que reúne vários grupos, aprovou uma nota segundo a qual o aumento do fundo eleitoral aprofundará a injustiça social no Brasil. O aumento de R$ 1,80 bilhão em relação ao texto anterior penalizará verbas que financiariam emendas parlamentares para setores como saúde e educação, segundo a nota da plataforma. É necessário que também as campanhas se adequem ao contexto de restrições orçamentárias, sob pena de agravamento das injustiças sociais que historicamente marcam nosso país. O sistema político, eleitoral e partidário deve buscar campanhas mais baratas, eficientes e propositivas, diz um trecho. José Antônio Moroni é dirigente do INES, uma ONG que trabalha temas de direitos humanos, orçamento e democracia. Ele ressalta que há diferenças importantes nos motivos que fazem esquerda e direita serem contra o aumento no fundo eleitoral. A nossa argumentação contra o valor do fundo é diferente da deles, direita. Eles são contra o fundo em si, independente do valor. Usam o valor alto, de 3,8 bilhões de reais, para desmoralizar o financiamento público como um todo, pois defendem o financiamento privado, por empresas, diz ele. O Fundo Eleitoral, Fundo Especial para o Financiamento de Campanhas, ou FIF, foi criado pelo Congresso em 2017, durante a mini-reforma eleitoral daquele ano. Trata-se de uma resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2015 decidiu que as doações de empresas para as campanhas eleitorais contrariavam a Constituição de 1988. Trata-se de uma verba que só existe em anos eleitorais. Nas eleições de 2018, distribuiu R$ 1,70 bilhão, cifrão, 00, para 34 das 36 legendas registradas no Brasil. O Novo não aceitou os recursos, e a Unidade Popular, UP, não existia ainda. A divisão do dinheiro entre os partidos segue uma regra relativamente complexa. Apenas 2% é distribuído entre todos, de forma igualitária, 15% é distribuído conforme o número de senadores de cada partido, 35% é dividido conforme a votação para a Câmara na eleição anterior, e 48% de acordo com o número de deputados de cada partido. Em 2018, estas regras beneficiaram o MDB, que recebeu a maior fatia do FIF, 230 milhões de reais. O PT veio em seguida, com 212 milhões de reais, e o PSDB ficou em terceiro, com 185,8 milhões de reais.